Tem muita gente que faz essa comparação, né, do poema com uma pílula. Eu prefiro a ideia de uma semente, que é a mesma coisa no caso. A ideia de que você tem um grande potencial, muita coisa comprimida, junta, é, é, compactada. Então, assim como o comprimido no organismo de uma pessoa ele vai se expandir, vai soltar várias substâncias para poder fazer o seu efeito, a semente, numa coisa muito pequena, ela vai ter o potencial de uma árvore enorme. E isso depende muito de que terra ela vai encontrar, enfim. No caso do poema, de que leituras vão ser feitas, né? Então, em geral, você tem sentidos comprimidos, escondidos, ambiguidades, duplos sentidos, referências, uma série de coisas que você pode ir desdobrando e deve, porque a poesia não é como... A ficção também não é isso, mas as pessoas têm a ideia de ler um romance, por exemplo, e você vai lendo e o livro vai te entregar as informações sobre as quais ele mesmo fez suspense no início, né? Então, de certa forma, ela vai te entregando aquilo que você está procurando. E a poesia não vai te entregar nada, você precisa jogar, né? A poesia é um jogo de palavras. Tem ali uma proposta e o leitor precisa reagir, imaginar, exercitar, né, sua capacidade de interpretação. Nesse livro especificamente, né, isso serve para qualquer poesia, para qualquer poema, imagino. Mas nesse livro, o Mixaria, né, que a gente está divulgando especificamente, isso é um programa, né, um recurso sistemático. E aí é bom a gente dar um exemplo, sei lá, tem um poeminha que está na divulgação, na campanha, né, que é muito simples, a gente pode usar como exemplo, o vazio do vozerio enche. Então eu sugiro para qualquer poema, mas especificamente para os meus aí, para esse livro, que o leitor, né, quando abrir a página e se encontrar com essas poucas palavras, né, em cada uma delas, todo o livro é formado por poemas curtos, que ele faça um exercício no mínimo de 3 movimentos de leitura. Então, pegando o vazio do vozerio enche. O primeiro movimento é notar o que é que tem na superfície, né, de evidente ali, a primeira leitura. Então, primeiro tem essa sonoridade, né, do V que se repete, do Z que se repete, do I, então vazio, vozerio, enche. Então, até sonoramente você pode perceber essa espécie de burburinho, né? Esse zumbido, vuzir, e depois o enche, que é quase que um af, ou um ish, né? A pessoa sente saco cheio com aquilo, expresso no próprio som das palavras. E, como já aponta essa sonoridade, né, comecei a falar sobre isso primeiro, né? Talvez a primeira leitura mais óbvia seja essa questão de um volume grande de vozes, de pessoas, instituições, sei lá, falando muita coisa que não diz muita coisa, enfim, coisas repetitivas e tal, e que isso enche o saco, isso deixa, incomoda, isso deixa entediado, alguma coisa assim. Mas num segundo movimento de leitura, é preciso procurar as ambiguidades, as possibilidades de duplo sentido. Então eu fico pensando, por exemplo, que esse enche pode representar, não enche de me deixa com mal-estar, ou, né, ou recuso, mas no sentido de enche a rua mesmo, né? Enche os espaços públicos. Fico pensando nessas grandes manifestações pedindo o fim da democracia, né? Que só são possíveis porque existe democracia. Então, realmente um discurso bem vazio, muitas vezes desinformado. Tem muitos memes aí na internet circulando com falas absurdas. Só que o enche aí é diferente de encher a paciência. Enche a rua, enche o parlamento, enche as instituições públicas, enche o debate público, toma conta dos espaços, se espalha. Então perceba que se na primeira leitura o sujeito lírico
que fala no poema tinha até uma certa soberba, né, com relação a esses discursos e tal, um certo distanciamento das pessoas, de onde viria esse vozerio, né? Nessa segunda interpretação, ele tem medo, ele tem pânico, ele percebe como um câncer essa coisa se espalhando, tomando conta de todos os espaços dentro da própria casa, enfim, na sua família, do seu arredor. E a gente pode propor ainda talvez uma terceira leitura para a ideia do enche, com outros tipos de discurso, né? Saindo talvez dessa seara política, entrando na própria poesia, né? A poesia sempre foi um discurso meio antilógico, né? Nada mercadológico e incompreendido, enfim. E aí, pensando como escritor e por qualquer pessoa que aspire a escrever seus poemas e tal, as tecnologias que estão disponíveis hoje tornam muito mais fácil a publicação, né? Então, isso se espalha, isso aumenta, né, a publicação de poesia, a veiculação de poesia, as possibilidades de circulação da poesia. Isso vira um verdadeiro vozerio. E aí a ideia desse vozerio como vazio, a gente pode pensar de duas formas. Vazio no sentido de que a poesia nunca foi muito bem entendida mesmo, então ela até debocha disso, né? O Manuel de Barros é mestre nessa arte de debochar da ideia de procurar uma utilidade para todas as coisas. Então a poesia já é isso mesmo, é um discurso que é para ser um pouco antilógico, um pouco vazio nesse sentido. Mas também pode pensar pela quantidade, até quem gosta de poesia às vezes fica um pouco perdido e tal. Só que para o poeta, a possibilidade de fazer, e mesmo que alcance um público pequeno, sei lá, enche de esperança, talvez, né? Então, agora nessa terceira leitura, o sujeito lírico ele estaria cheio de uma esperança. E por que não, se você pensar naquela segunda leitura, esses sujeitos que estão na praça, né, pedindo alguma coisa, mesmo que absurda, você pode até ter alguma simpatia com eles e pensar que, no caso deles, também enche de esperança, enfim. Não acho que é uma leitura muito legal, não, mas a ideia do enche, que poderia ser, na primeira leitura, enche a paciência, me deixa estafado. Na segunda, enche de medo, enche de preocupação. Na terceira, enche de esperança, enche de alegria. É possível inverter o sentido negativo dos dois primeiros versos, o vazio do vozerio, para entender o enche como uma coisa positiva também, te torna repleto. Então, até aqui nós estamos ainda no segundo movimento de leitura. Então, o primeiro movimento é aquele que olha o que está na superfície mais evidente. O segundo procura ambiguidades, possibilidades. E um terceiro movimento que eu gosto de fazer, esse não é obrigatório, mas eu gosto muito de fazer, recomendo. Recomendo, inclusive, que se faça em grupo, em conjunto, em dupla, trio, sei lá, com mais alguém, que é tentar construir uma narrativa para aquela situação. Então, quando o poema já não é narrativo, óbvio, quando ele é narrativo, ele fecha um pouco essas possibilidades. Mas quando não é narrativo, é interessante você construir uma cena. Sei lá, então o vazio do vozerio enche. Pode ser uma pessoa no meio da Praça 7, num dia super lotado, num engarrafamento, preso, sei lá, pulando canais de TV, procurando alguma coisa e tudo é repetitivo, sendo inundado por propaganda do algoritmo, que a gente pensa que a internet é um espaço de muita diversidade, e realmente é, mas a atuação dos algoritmos cada vez fecha mais em bolhas as pessoas, né? Então aquilo fica um volume enorme, repetitivo, enfim, e a partir da criação de uma desses cenários, a gente pode pensar sobre o personagem envolvido, associar alguma coisa pessoal, criar mesmo. Talvez seja até interessante um exercício de escrita, de fazer uma ficção, né, uma crônica, sei lá, aí já seria uma outra coisa. Mas enfim, o que eu queria dizer nessa fala é que essa ideia de que o poema comprime, especialmente no caso de poemas muito curtos, que tenta intencionalmente fazer isso, né, de maneira muito enfática,
Eu sugiro aí para os leitores, você que comprou, ainda vai ter em mãos, ainda vai apoiar a campanha do livro Mixaria, quando receber, não se deixar enganar pela pouca quantidade de palavras na página. Então eu estou sugerindo para cada poema, no mínimo, 3 movimentos de leitura. A leitura da superfície, do que está claro, está mais fácil de entender, a procura de alguma ambiguidade. Será que tem alguma coisa escondida aqui, ou que eu posso acrescentar, que dá para entender um pouco diferente, um caminho um pouco diferente? E um terceiro movimento que é criar um cenário, criar uma narrativa, criar uma história para aquilo, trocar ideia com alguém, se possível. Pô, nessa situação, como seria isso? Ou isso gera esse sentimento? Enfim. E isso vai fazer com que você tenha leitura por muito tempo, apesar de o livro ser com poemas curtos, cada um deles suscita aí bastante tempo de leitura e reflexão. É isso.